Esse amém está muito baixo. Tudo certo? Amém. Agora sim, hein? Vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Lucas. Uma passagem bem conhecida, Lucas 8, a partir do versículo 22 ao 25. Amém? Amém. Jesus apazigua a tempestade. Ou em outra tradução, Jesus acalma a tempestade. E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com os seus discípulos e disse-lhe: passemos para outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago. E o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhe: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este, que até os ventos e a água manda e lhe obedece? Amém? Amém. Que Deus possa falar aos nossos corações essa noite. Eu não sei como você entrou neste lugar, mas você pode ter certeza absoluta que Deus conhece a sua vida, e Ele sabe por tudo aquilo que você está passando. Talvez foi uma semana de vitória, talvez foi uma semana de luta, mas Jesus é aquele que acalma as tempestades das nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Quem não conhece uma tempestade? Muitas vezes a gente conhece aquela natural que a natureza forma, né? A gente olha para o céu e o céu começa a escurecer. E o vento começa a soprar. E quando começa uma tempestade, muitas vezes a gente fica temendo o pior, porque a gente não sabe a dimensão daquilo que uma tempestade ela pode causar, né, no nosso meio. E isso acontece muito, amados. Eu lembro quando eu era criança, morava no Jardim Bandeirantes, e até hoje eu lembro daquela tempestade. Era um domingo à tarde, e eu brincando na rua, e de repente, aquele sol sumiu, e o céu começou a ficar escuro, escuro, e as crianças, vamos embora, e fomos todos para a nossa casa. Aí de repente começa aquela chuva, e uma chuva muito forte, acabou a luz, né? E eu com muito medo, né? Ficava junto ali dos meus pais. De repente a tampa da caixa d'água voou, caiu em cima da casa, aí que eu fiquei mais apavorado, e quebrou as telhas, a água começou a entrar dentro da casa, e foi entrando, e meu pai ficou naquela situação, se ele saía lá para já resolver o problema, ou ele esperava, e a correnteza era muito
forte na rua, né? Eu nunca tinha visto uma tempestade daquela. E eu fiquei muito assustado, irmãos. Eu fiquei assustado, né? Aí depois que a tempestade passou, minha mãe ali estava orando, né? Pedindo para Deus, eu assustado, meus irmãos assustados, e aquela água entrando na casa, molhando toda a casa. E graças a Deus a tempestade passou. Aí meu pai foi lá, consertou os danos, mais tarde a energia voltou, né? E a calmaria voltou de novo ao nosso lar. E Jesus estava ali naquele barco. Talvez a situação aqui era um pouco pior do que a minha, porque eu estava em terra firme e eles estavam dentro do barco. Eu não sou pescador, mas eu sei que o Joaquim é pescador, tem outros irmãos aqui que gostam de pescar. E eu acho que o barco, eu nunca andei assim de barco, atravessar rio, né? Já assim, acho que em balsa só, né? Mas em barco, né? Eu sei que algumas vezes eu fui lá na chácara do Joaquim, entrei no barco lá e o barco fica, né? E o rio estava bem calmo. E aqui a palavra de Deus fala que veio um vento no lago. Eles não estavam no mar, eles estavam num lago, né? E começou a balançar. Na hora que começa a balançar, aí a gente começa a ver que a gente, né, não é nada. E a gente depende de Deus. Quando uma tempestade começa, né, ela é visível. Nós conseguimos enxergar ela, né? Muitas vezes a gente vê pela televisão desabamentos, enchentes, né? E ficamos muitas vezes espantados com a escuridão e com a força do vento. Em nossas vidas, amados, não é diferente. Às vezes nós temos que enfrentar as tempestades. E muitas vezes elas surgem como elas surgem no âmbito natural, né? O sol está brilhando, o céu está limpo e a tempestade ela vem com estralo de dedos. E muitas vezes é assim que acontece na minha vida e na sua vida. Ficamos assustados, ficamos muitas vezes preocupados. Por quê? Porque eu e você, nós somos frágeis, nós somos carne, e muitas vezes, amados, dependendo da tempestade, nós não temos forças para suportar. A tendência nossa, quando estamos numa tempestade, é enxergar somente a tempestade. Quando os discípulos estavam no barco e a água começou a entrar no barco, começou o desespero ali. Eu coloquei aqui, eu frisei que essas águas, né, quando ela começa a entrar, né, é os problemas que nós passamos, porque pela fé, amados, eu e você está no barco, né? No barco, e sabemos que Jesus está à frente desse barco, mas muitas vezes as águas vão entrar nesse barco. A palavra de Deus fala que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E muitas vezes, amados, essa água simboliza as angústias que passamos, problemas no trabalho, muitas vezes as brigas em famílias, as crises nos relacionamentos, né? Passamos por vários tipos de tempestades. Muitas vezes é um ente querido que se parte. Muitas tempestades nós passamos.
Só que eu vou falar uma coisa para você, amados. Sozinho nós não conseguiremos sair dessa tempestade. Sozinho, amados, nós não vamos ter força para lutar contra a maré. Sozinho nós não vamos conseguir tirar essas águas que estão entrando dentro do barco. E elas entram, amados. Elas entram. E vai entrando, na hora que a gente dá conta, a gente acha que a situação está perdida, não tem mais como resolver. E o que fazer, amados? Quando a gente lê aqui a palavra de Deus, Jesus estava dormindo, tranquilo. Talvez o barco ia para lá, ia para cá, e Jesus dormindo, tranquilo. Mas é difícil, no momento da tempestade, ter esse mesmo equilíbrio que Jesus teve. Ele era Deus, mas os discípulos não. Os discípulos já começaram a ficar desesperados. E a palavra de Deus fala que, passando do lago partiram, e vê essa tempestade, e eles viram que eles estavam numa situação de perigo. Nós vamos perecer, nós vamos afundar. De repente, amados, algo nós podemos tirar de lição nesse texto aqui. O que fazer, amados, quando estamos numa tempestade? O que fazer quando estamos nessa mesma situação que os discípulos estavam, perecendo? Provavelmente falou: hoje chegou o nosso dia, vamos todos morrer. E muitas vezes, amados, a gente passa por uma situação tão difícil na nossa vida, que muitas vezes a gente acha também que chegou o fim. Eu não vou conseguir passar essa situação. Mas graças a Deus, amados, as tempestades sempre passam. Mas como enfrentar as tempestades? E quando a gente começa a olhar para esse texto aqui, o primeiro passo, amados, é olhar para Jesus. Você não vai conseguir enfrentar uma tempestade se você não colocar os teus olhos em Cristo. A palavra de Deus fala que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Autor, consumador da nossa fé. E nossos olhos têm que estar em Cristo, para que a gente possa ter forças para passar pelas tempestades que enfrentamos no nosso dia a dia, amados. E muitas vezes, amados, nós não conseguimos passar porque nós tiramos os nossos olhos de Cristo. E nós colocamos os nossos olhos na circunstância. E as circunstâncias, talvez ela é tão grande que nós não temos capacidade para enfrentar. Quando a gente lembra daquela outra passagem, que Jesus estava andando sobre as águas, e Pedro, Jesus chama: vem Pedro. E Pedro começa a andar, e de repente ele começa a olhar para as ondas, para as circunstâncias ali, ele começa a afundar. Mas Jesus vai lá, estende suas mãos de graça e misericórdia e salva a vida de Pedro. Então, amados, nós temos que olhar primeiramente para Jesus.
Jesus conhece a nossa limitação. Lá em 1 Coríntios 13 fala que Deus não dará uma aprovação para mim, para você, maior que nós podemos suportar. Ele conhece você. Ele conhece tanto você que Ele sabe o seu limite. Muitas vezes talvez nem eu e nem você conhece os limites, mas Jesus conhece. Muitas vezes também, amados, nós tentamos recorrer para o homem. E muitas vezes, amados, nós vamos ficar mais decepcionados. Por quê? Porque você tem que olhar para Jesus. Eu creio, amados, eu tenho certeza que você crê que existem muitos homens de Deus que estenderam as mãos para você e você pode sair de alguma situação, mas os nossos olhos têm que voltar para Cristo. Amém? Amém. E a segunda coisa, amados, que nós devemos fazer para sair de uma tempestade, e muitas vezes, amados, a igreja tem deixado de fazer isso. E aqui fala que eles despertaram dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele levantou e repreendeu o vento e a fúria da água. Então, amados, nós devemos clamar no momento da tempestade. Nós devemos orar e pedir que Deus nos ajude a sair dessa situação. E muitas vezes, amados, nós estamos dentro de uma tempestade e nós não temos força para orar. Ou muitas vezes a gente perde a esperança e a gente não quer mais pagar um preço de oração. A gente prefere que o irmão ore por nós, que o pastor ore por nós, que a irmãzinha ore por nós, mas nós não queremos pagar um preço de oração. Jesus já pagou um alto preço lá na cruz, e muitas vezes nós achamos que nós não precisamos pagar mais nenhum preço. Ele pagou o preço principal, que foi morrer por mim e por você. Mas nós devemos pagar o preço de oração, amados. E nós vemos isso na vida de Jesus. Jesus, quando ele começa seu ministério, várias vezes a gente vê que Jesus subiu ao monte, Jesus retirou-se, Jesus saía para ter esse momento de oração, de busca. E muitas vezes a gente começa o nosso dia ali, acorda às 6h30, começa a se arrumar, a gente tem um filho, começa a arrumar as crianças, aí vai arrumar a casa, já tem que sair para trabalhar, e vai ir no trabalho o dia inteiro, chega em casa, já tem mais coisas para fazer, quando a gente veja, nós estamos à noite dormindo, e o principal, que era passar um tempo com Cristo, nós deixamos muitas vezes de lado. Muitas vezes eu pego lá, passo 2 horas assistindo um jogo, mas olha, você ficar 2 horas orando, é difícil. Então, amados, muitas vezes nós estamos trocando as prioridades. Aí, quando as tempestades chegam, a gente não tem força suficiente para passar, para enfrentar a situação. Devemos ter uma vida, de devocional diária com Deus, e Ele está esperando isso de nós, que nós gastamos mais tempo com Ele. Eu não sei hoje como foi seu dia, sua semana, mas você não precisa levantar a sua mão, mas talvez você possa levantar aí a mão na sua consciência. Hoje, você já passou um tempo com Deus?
Amados, a palavra de Deus fala que Jesus, né, Ele está lá querendo que nós ficamos lá, ó, batendo. E Deus, Ele se alegra quando o povo dele busca Ele de todo o coração. Então, amados, a segunda coisa, quando você estiver passando por uma tempestade, comece a buscar a Deus. Busque Ele, busque a direção dEle, busque a solução nele, que com certeza Ele vai fazer conforme está aqui na palavra. Ele vai repreender essa tempestade na sua vida e tudo vai se voltar ao normal. Pense uma coisa, né? As tempestades, elas chegam para quê? Para assustar eu e você. Ela quer nos assustar. Mas nós não podemos nos render nisso. Nós temos que tomar posição para que quando as tempestades chegarem, Deus vai vir com o livramento e a paz e a alegria vai reinar em nossos corações novamente. Amém? Amém. Vamos orar? Amém. Aleluia. E eu convido vocês a virem aqui na frente orar hoje.